Olá, seja muito bem-vindo, vem, pode chegar, comigo Jorge Bin. Comigo, Vanucci. Chegou já? Já cheguei, Vanucci, pontualmente aqui, às 8h30 da noite. Quer dizer, agora é 8h30 da noite, mas você pode estar 8h30 da noite, pra quem na segunda-feira clicou às 8h30 da noite. E se hoje for quarta-feira, meio-dia? Mas aqui, ó, os nossos chegados, os nossos fãs, Vanucci, eles são pontuais aqui às 8h30. Bom. Mas você pode estar ouvindo também no Spotify, ali fazendo sua esteira, caminhando. Eu vou depois descobrir com nosso entrevistado de hoje quando ele ouve Spotify. Se ouve. Exatamente. Será que ele ouve Spotify? Caminhando na praia? Caminhando na praia, no Rio de Janeiro, Leblon? A gente faz... Mas, o Cortella, você sabe o que a gente faz aqui? É um suspense danado de quem é, mas tem o câmera. Mas tem a e já mostra Mas quem é. Não, é assim mesmo, é. Você tem que fazer, não tem a escalada na televisão na hora do jornal. Mas já você todo não mundo diz já o que você sabe. vai ver. Então, A gente fazia, Cortella, Bem-vindo, bem-vindo. Seja muito bem-vindo. Eu tava falando aqui que a gente fazia um super suspense, falava tal. Mas, Vanucci, pera, tá todo mundo lendo aqui embaixo quem é? E a pessoa ainda diz, hoje um convidado muito especial. E isso se fala todos os... Mas esse LinkedIn, Vanucci, do Cortella, olha, filósofo, escritor, educador, palestrante, professor universitário, quase monge. Quase monge. Quase monge? Quase não no futuro, no passado, né? Porque é quase da ideia do que virá. Do pode chegar, mas isso não só não chegou agora, como já foi. Vanucci, hoje eu sinto que nós teremos uma aula maravilhosa aqui. Eu estou me sentindo abençoado. Por que quase do passado, monge? Porque quando eu era menino, nasci em Londrina, no norte do Paraná, e lá vivi até 13 anos de idade. De lá saí com a família para a capital paulista, onde eu moro até hoje. E minha família é de formação religiosa católica, frequentava os cultos, as convivências. E eu, quando eu entrei na universidade, eu entrei para fazer filosofia na universidade, e achei que eu tinha que fazer uma experiência sobre religiosidade que fosse mais densa. Isto é, que não fosse uma mera frequência a templos ou aos ritos, mas tinha que entender. Se é para entender, vamos mergulhar. Aí eu entrei numa ordem religiosa que era monástica, que ainda é chamada Ordem Carmelitana Descalça. É uma ordem que é reformada no século XVI, a partir de uma mulher chamada Teresa d'Ávila, que é santa para os católicos, e um chamado João da Cruz, que é santo para católicos. E, nesse sentido, eu fiquei 3 anos na clausura, enquanto eu fazia universidade, com essa convivência. Ao final do 3º ano, que é 1975, eu achei que não era o caminho que eu queria seguir, mas a experiência foi, né, de vida monacal, isto é, toda a ritualística, todo tipo de ofício, toda a convivência dentro disso, e isso foi decisivo na minha formação. Aliás, eu lembro sempre, em algumas situações, né, eu quando tinha 12 anos, eu decidi que eu ia ser o primeiro Papa brasileiro. Pelo óbvio, não o sou, Vai dar. mas ter querido sê-lo me ajudou bastante a me esforçar, a dedicar, né? E nesse sentido, quando você diz assim, quase monge, não, eu fui. Eu deixei de sê-lo, né? Porque quando você está ali... Eu nunca fui seminarista. Porque o seminarista é alguém que entra ainda na educação básica, né, e passa pelas fases do antigo primário, ginásio, colégio. Eu já entrei, quando eu entrei, eu já estava na universidade. E foi especial. Foi uma experiência magnífica, inclusive mais, digamos, internacional, porque no convento nós éramos 8 monges, 4 eram sacerdotes, né? 4 não éramos, eles já eram padres no sentido de ordenação, mas só 2 éramos brasileiros. E especialmente um monge que tinha 75 anos de idade e tinha participado da Primeira Guerra e da Segunda Guerra Mundial. Caramba! Portanto, você imagine sentar com ele Exatamente. na hora noturna em que era permitido conversar, porque voto de silêncio, numa parte do tempo, era sentar ao lado dele, né, irmão Demétrios, e ouvir a história viva. Né? Isso era forte demais. Por isso, esse quase. Eu era Frei Mário Sérgio. Frei Mário. Só, Frei Mário Sérgio, como que é viver em clausura? Porque hoje a gente vê esse reality show que fica confinado, que não é uma clausura, né? Mas como que é? Há uma diferença entre clausura e confinamento, né? Porque você tem, por exemplo, entre as carmelitas descalças
a ordem religiosa feminina e algumas outras ordens masculinas ou femininas, dentro do mundo católico, o mundo ortodoxo, o mundo budista, onde é a vida monacal, o confinamento é você não ter contato algum com o mundo exterior. Por exemplo, na cidade de São Paulo, onde eu moro, tem, né, na Avenida de Jabaquara, um convento de carmelitas descalças. E eu conheci lá, nos anos 1970, uma, por exemplo, religiosa que estava lá desde 1920. Ela nunca tinha saído. Cara, não pode, em hipótese alguma. Não, pode, na situação de emergência hospitalar, quando o profissional não pode entrar lá. Então, eu não tinha essa experiência de clausura de confinamento. A clausura, no sentido de convivência, de local, cada um com a sua cela, que é o nome técnico, né, do quarto onde você habita, e as regras de convivência de uma ordem, né, que é antiga, né, na sua estruturação. Não era isolamento, tanto que eu ia para a universidade todos os dias, de manhã, para fazer filosofia, e à noite, porque eu fazia um outro curso na área de ciências sociais. Então eu saía. O convento ficava no quilômetro 18,5 da Via Anhanguera. Não existe mais. É mais ou menos onde é o SBT hoje. Não, era onde é o SBT. Era o SBT. onde era Tanto o que SBT. eu conto isso sempre. Parte dos pinheiros que tem no estacionamento do SBT, fui eu que ajudei a plantar em 1973. Olha. Olha só. Quando você entra pelo 18,5 e sobe, Uhum. né, pela estrada e chega no estacionamento lá, parte daqueles pinheiros eu ajudei, né, a cuidar deles. Onde era o convento, foi desmontado e aí fizeram ali o SBT, né, naquele espaço. E eu estudava de manhã no quilômetro 26 da Anhanguera, onde hoje tem, né, um pedágio, e à noite na Avenida Paulista, esquina Godoc Lobo, porque eu estudei numa escola jesuítica. Esse lugar, no quilômetro 26, era uma faculdade de filosofia que fechou em 1988 e está hoje tudo que é dela na PUC do Rio de Janeiro. Portanto, essa convivência de confinamento eu não tive, mas de vivência, né, monástica, em que, por exemplo, não se tinha dinheiro próprio. Existia no quarto de convivência comum uma caixa, e literalmente era uma caixa de sapato, no qual, se eu ganhasse algum dinheiro da família ou de alguém, eu punha lá dentro. Se alguém precisasse, ia lá, pegava tudo que você tinha propriedades comuns. Então, esse tipo de partilha, de ter de cuidar da própria sobrevivência e alimentação, né, de ter que cuidar da higiene, da limpeza, de todos os lugares, cuidar de si e de outros. Então, essa forma de presença, ela foi muito especial, né, na minha formação. Portanto, embora eu não tenha seguido nessa tradição, e nem na prática da religião estrito sensu, serviu muito para minha base. E, claro, ajudou demais, né, a aprender várias coisas, entre elas, fazer o que eu faço até hoje, que é acordar às 4 da manhã. Né? Essa disciplina, vemos por aqui. E provavelmente de organizar o espaço ali, né? Assim, Sim. deve ser o quarto arrumadinho. Tem pouco aquelas... espaço, porque uma das coisas que se faz não é uma organização militar, mas ela tem alguns padrões paralelos em relação ao superior passar e ver como está, por exemplo, o piso da cela, se ele consegue se enxergar, isto é, se aquilo brilha. De maneira geral, algumas das celas de conventos mais antigos, elas não têm nada, tem apenas um catre, né, uma cama, uma mesinha para você poder ler e escrever, né? Eventualmente tem um espaço para guardar roupa. Algumas celas mais antigas têm só um prego, é onde você pendura o hábito, porque a suposição é que você não terá propriedades a acumular ali naquele espaço. E, claro, né, a disciplina é necessária, porque quando você tem ofício, ele acontece na capela de um convento meia-noite, né, 4, 17, 3 da manhã, 6, 9, vai de 3 em 3. Né? Aliás, porque os antigos romanos contavam as horas de 3 em 3 horas. Portanto, era meia-noite, 3, 6, 9, 12, né? E os conventos acabaram, a parte deles, guardando, né, esse estímulo. Ajuda bastante a ser disciplinado. Como eu lembro sempre, a disciplina é a organização da liberdade. Quanto mais disciplina você tem, mais você está livre para fazer o que você deseja e não o que é obrigado. Na disciplina, você estrutura. Se você é disciplinado, você se organiza para fazer o que tem de fazer. Mas aí sobra tempo para você fazer aquilo que você gosta sem precisar de fazer. E, obviamente, todo mundo era extremamente disciplinado, creio eu. E quando rolava alguma indisciplina? Olha, por isso existe, claro, por isso você tem alguém que é o superior, né, o superior de um convento, que, utilizando um termo antigo que veio, né, desde o mundo hebraico, ele era o pai, Abba, Abade.
Ele era o abade. Claro que outros idiomas vão usar abuelo, avô, como se fosse o vovozinho. Ah, tá. E os italianos usam papa. Parte das religiões até utiliza esse termo, entre elas a religião católica romana. Né? Então existia um abade, ou um superior. E ele é que ajudava a organizar a disciplina. E vez ou outra, claro, rolava. Eu torço para o Santos Futebol Clube. Embora, né, torcedor de um time que tem a ver com religião, porque é Santos, ainda assim... A escolha foi por esse viés? Exatamente, não. A escolha foi porque no norte do Paraná, onde eu sou, uma parte torce para times paulistas. Eu nasci em 1954. Em 1960, o Santos era o time do Brasil junto com o Botafogo. Sim. Né? Portanto, seria uma inclinação quase que natural. Mas eu brinco que é. Né? Eu invento que é. E uma das coisas que acontecia de indisciplina é que, vez ou outra, o Santos jogava no período da tarde. Não havia transmissão pela TV nessa época, mas havia transmissão pelo rádio. E eu ficava inquieto, né, na capela, na hora da oração. E por ser um local, na época, isolado, não dava para eu ouvir se tinha gol ou não, né, como é acompanhar o jogo. E aí ficava um pouco mexido nas coisas e o superior, vez ou outra, né, chamava a minha atenção. Um italiano chamado Rocco Visca, né, ele chamava a minha atenção e dizia assim, Frei Mário. Aí baixava a cabeça e seguia. Ele já sabia que estava pensando no futebol ali. Não estava na oração, estava pensando, gol, grita gol. O time da minha cidade é Londrina, que a gente chama de Tubarão. E o Santos, que é o time que eu torço mais diretamente, ele é chamado de Peixe. E tem uma contradição, porque o símbolo é uma baleia que peixe não é. É um mamífero. Então, eu torço por um Tubarão, que é o Londrina Esporte Clube, e também para o Peixe. Mas o que eu sempre estranhei como professor é ter que, às vezes, lembrar. O símbolo do time é uma baleia, mas baleia não é peixe. Né? Isso nos coloca, né, num caminho bem gostoso. Agora, Cortella, apesar de toda essa formação, você diz que você não tem uma religião. Então, eu tenho uma espiritualidade forte, uma religiosidade, isto é, eu acho que a fonte da vida, seja o nome que se dê, ela é uma fonte que merece reverência, a vida é uma gratuidade, né? A frase eu não pedi para nascer, ela é algo que tem que se agradecer, né? Afinal, eu não pedi mesmo para nascer e recebi graciosamente a possibilidade da vida, portanto, ela não é para mim um encargo, a vida ela é um patrimônio, preciso cuidar disso. Eu não uso muito a expressão valeu a pena, porque a ideia de pena dá a ideia de suplício. Você está sendo o tempo todo castigado. E, nesse sentido, a religiosidade, que é uma reverência à vida, eu tenho de muita força. Numa época da vida mais densa, essa religiosidade ficou canalizada numa religião, que era a religião cristã católica romana. Ora, vez ou outra me perguntam, mas você é católico? Eu digo, olha, seria uma ofensa aos católicos dizer que eu sou. Porque se você se declara de uma religião, você tem que praticá-la no cotidiano. Como eu não o faço, isto é, eu não frequento os ritos, dizer que eu sou, mas não sou praticante, é algo absolutamente frouxo. Então eu prefiro dizer, eu tenho inclinação, tenho formação histórica, né, tenho simpatia, né, por essa forma religiosa, mas não sou um membro, né, do mundo católico, afinal, seria cínico dizer que o sou apenas de modo lateral, né, passando de lado. Né? É que nem você, ao dizer da tua ideologia, né, de tal família. Você é da família Cortella? Não sou, mas não sou praticante. Não sou praticante. É corintiano, mas não praticante. É santista, mas não... Volte Duas Casas, aí 2 episódios, a gente conversando com o Dan Stubach, que ele é super corintiano, os 2 corintianos não praticantes. Falamos disso exatamente sobre ele. E o Dan, ele tem uma grande vantagem. Ele é um corintiano com consciência. Na minha família, metade o é. E, portanto, nós nos divertimos durante muito tempo, porque até uma parte dos anos 1970, o Santos mantinha um tabu firme, né, de vitória sobre o Corinthians, o que permitia brincadeira sem violência. Houve uma época em que era possível isso no futebol, na vida, na política, em que a brutalidade estava restrita, em alguns momentos, ao campo e era rejeitada. Haja vista que... E nesse campo eu tive grandes vantagens. Quando me mudei com a família para São Paulo, nós nos mudamos para a Avenida Angélica, portanto, a 4 quarteirões e meio do estádio do Pacaembu. E quando eu era menino em São Paulo, não se pagava ingresso com menos de 18 anos, numa determinada etapa, e depois no segundo tempo.
Do primeiro para o segundo tempo, o estádio abria as portas e entrava quem quisesse. Então eu ia ao estádio do Pacaembu às terças, quartas, quintas, sábado e domingo. Todos os grandes times dos anos 60. Né? Entre eles o Corinthians, e eu aguardei o dia em que o Santos foi, né, no dia 6 de março. Né? Eu não esqueço, porque meu aniversário é 5 de março. O Corinthians quebrou o tabu. Mas vale. Né? Afinal de contas, Corinthians é um nome religioso, né? Vem de um time britânico inspirado não na cidade de Corinto, mas da carta de Paulo aos Coríntios. Você falou da vida, né? Que né, a gente recebe essa oportunidade, né? Qual que é a gente falou hoje muito em legado, né? Assim, recentemente o Silvio Santos faleceu e ele deixou um legado na vida dele. Cortella, o que é o legado? O que a gente tem que deixar esse legado? O legado é aquilo que você não levando, fica. Afinal, nada levará. Nenhum e nenhuma de nós carrega nada. Haja visto, sempre sério, a ideia não é minha, mas ela é antiga. Nenhum e nenhuma de nós nunca viu num sepultamento um carro fúnebre na frente e um carro forte atrás, né? Você nunca viu, tá lá o carro fúnebre indo e atrás um carro forte. A questão não é o que leva, porque nada leva, é o que deixa. Né? O grande poeta alagoano, nascido em Maceió, um homem genial, Ledo Ivo, dizia: o que sobra é a obra, o resto só sobra. O que sobra é a obra, o resto só sobra, isto é, emborca. Nesse sentido, quando você menciona Silvio Santos, claro que o legado é a ideia de alegria. A ideia de alegria foi tão forte, por exemplo, com ele, que ele não admitiu, e fez muito bem, cerimônias de entristecimento, exceto no círculo imediato familiar, de maneira que todas as pessoas que dele falaram do sorriso, da risada, né? Ninguém falava de coisas materiais, mesmo que tenha até um dia, né, tendo relação comercial com os negócios que ele tinha, não era essa a lembrança. Né? A lembrança era assim, da risada, da brincadeira, das coisas todas. Por isso o legado é, dado que nós nada levamos, o que é que você deixa? Né? E esse deixar não necessariamente é algo que estrague, porque como tudo que é material acaba corrompendo, isto é, né, deixando-se perecer, é a lembrança, a memória. Eu uso muito, Vanucci, algo que o Jorge talvez lembre por conta também de ser ator. Né? O que fica na arte? Né? O Vanucci escreve sobre isso, que fica na arte. Um dia perguntaram, mas o que é arte? A arte é aquilo que você leva depois que você sai do teatro. A arte é aquilo que você leva depois que você sai do cinema. Você assiste a um filme que vai com você, é arte. O que vai com você no teatro, né? dentro do mundo da expressão. E nessa hora, claro, da vida também. Né? A ideia é que você deixa. O que é que fica nas pessoas? Como você não fica, o que é que fica nas pessoas daquilo que você fez? Todo mundo deixa um legado? Todo mundo deixa... Inclusive negativo. Negativo. Claro, também. Legado é a tua obra, isto é, qual é o resultado, tua herança. Lembra de um filme antigo do Sam Peckinpah, que era o ódio será a tua herança. A ideia de herança. Herança nesse sentido, né? O que é que fica como resultante da tua ação, né, nesta existência. Há pessoas que são difamadas e outras que são afamadas. Claro que, se você imagina, há legados negativos que podem servir no máximo de exemplo do que não se deve fazer. Né? Mas o legado positivo, ele é memorável, ele fica conosco, a gente celebra, né? A gente faz festas, faz momentos de cantar, momentos de lembrar, tudo que fica conosco, de pessoas, de situações, de lugares. Né? Algumas comunidades humanas não celebram apenas pessoas, elas celebram árvores, montanhas, rios. Né? Tudo isso faz com que não se esqueça. É uma coisa curiosa, né? A ideia de morrer no grego antigo é um verbo assemelhado ao verbo esquecer. O verbo morrer e o verbo esquecer são assemelhados na origem. E, portanto, morrer é ser esquecido. Enquanto você é lembrado ou lembrado, e há pessoas que querem não ser esquecidas, e elas fazem o mal para que isso aconteça. Agora, nesse raciocínio, posso dizer, então, que somos eternos se deixamos um legado. Um bom legado. A Terezinha Rios, até se você deixar Terezinha um bom Rios legado, é né? uma filósofa mineira especial que vive em São Paulo. Ela diz, nós não somos imortais, mas podemos ser eternos. Não somos imortais, mas nós podemos ser eternos. Isto é, ficar nas outras pessoas. Nós mencionamos aqui e mencionaremos várias pessoas que estão conosco
né? É interessante porque o mundo da mídia, e disso você sabe, é muito cauteloso em relação a essa questão. Se você observar entre as várias emissoras, não sei se você já fez esse estudo, o modo como elas anunciam a morte e o sepultamento de alguém é diferente. Dependerá muito da orientação editorial. Exemplo, a emissora que diz assim, foi sepultado hoje o corpo de... E a outra diz, foi sepultado hoje fulano de tal. É absolutamente diferente. Sim. Uma coisa é dizer, foi sepultado hoje Mário Sérgio Cortella, que isso é eu inteiro. Outra coisa é dizer que foi sepultado o corpo de Mário Sérgio Cortella. Significa que tem alguma coisa que não foi sepultada, né? E esse tipo de orientação editorial nem sempre é consciente, né? Mas ele vem à tona, né? Nos vários modos. Ô, Jorge. Uau. Jorge, no grego antigo, é força. Eu tô aqui, Energia, olha eu só. tô viajando. E a gente tá falando muito disso de conhecimento também, a gente citou o Silvio Santos. O conhecimento, ele pode ser absorvido através do entretenimento também, Cortella? Claro, uma das coisas mais gostosas é o lúdico no conhecimento. Que a gente falou tanto sobre a arte, né? Crianças até 5 anos de idade, 6 anos, elas aprendem ludicamente. Né? Perto de onde eu moro, na região central de São Paulo, tem uma escola municipal de educação infantil chamada Monteiro Lobato. Sim. Bem no Parque Buenos Aires. Parênteses. Quem criou as escolas de educação infantil na cidade de São Paulo foi Mário de Andrade. O escritor Mário de Andrade. Porque ele foi diretor do Departamento de Cultura da Prefeitura nos anos 1930. Não havia rede municipal de ensino e ele trouxe as ideias vindas da Europa, dos Estados Unidos, do Jardim da Infância, do Kindergarten. E aí criou os parques infantis, que hoje são as escolas municipais de educação infantil. Todas em parques. Na capital paulista, se você olhar, tem na Praça da República, no Parque da Luz, no Parque Buenos Aires. Qual é a importância disso? O lúdico. Isto é, a criança aprender como algo que faz parte daquilo que a diverte, a entretém. Há uma diferença entre distração e brincadeira. Por exemplo, há situações em que você aprende brincando, há outras situações em que a brincadeira te distrai e você não aprende. O uso de tecnologia, por exemplo, em sala de aula, que é um debate muito usual hoje, tem que ser feito levando isso em conta. Tal como eu, quando era aluno do primário, aos 10 anos de idade, não podia levar um gibi para dentro de sala, porque ele ia me distrair. Hoje eu não posso e não devo levar um celular. Haveria momentos que a professora usava o gibi para a gente aprender coisas, tal como se usa também o celular. Mas o gibi era distrativo. O celular pode ser distrativo. O computador pode ser distrativo. Nós agora estamos numa conversa, essa conversa tem um foco, vocês prestam atenção em mim e em vocês, mas se a gente tivesse alguma coisa distrativa aqui, o foco escaparia. Aí volto. Claro que o lúdico ensina, né? Quando você aprende prazerosamente, isso dá exatamente essa marca, né? E nessa hora, a ideia do teatro, da arte, da brincadeira, né, de tudo que faz com que haja, né, uma alegria interna de estar vivo ou viva, Paulo Freire chamava de a boniteza da escola. Né? Essa boniteza vem em larga escala por essa capacidade. Uma das coisas mais desagradáveis é quando nos ensinam de forma triste. Seriedade não é sinônimo de tristeza. O contrário de seriedade não é alegria, o contrário de seriedade é descompromisso. Quando Shakespeare, para pegar um pedaço do teu, né, faz muito barulho por nada, ele quer ensinar coisas, né? Quando você olha que uma das coisas mais fortes em Romeu e Julieta, no espetáculo de Shakespeare, no momento que antecede o confronto, né, dos primos na praça pública em Verona, eles estão rindo, estão brincando e conversando, aquilo está ensinando. Né? Quando o Mário de Andrade escreve Macunaíma, a coisa mais gostosa é quando a personagem diz assim, ai, que preguiça. Né? E se você imaginar Sebastião Prata ou o Grande Otelo, né, que é capaz de ir encarnando na versão de cinema, né, do Macunaíma. É divertidíssimo ver Grande Otelo se espreguiçar e dizer, ai, que preguiça. Ora, isso dá uma marca, vira um bordão e ao mesmo tempo ensina. Claro que você não pode não ser sério, mas seriedade, digo, não é sinônimo de tristeza. Um podcast sério não é podcast triste. Não dá pra gente ficar fazendo brincadeirinha o tempo todo. Né? Mas também não podemos ausentar dela. Né? A ideia do chegar é uma coisa que traz junto a possibilidade da alegria quando ela cabe.
né? Não se corta legume com chave de fenda. Né? As coisas têm suas utilidades mais diretas. Né? Jorge puxou aqui pelo entretenimento, eu vou puxar pela comunicação, né? Porque assim, Cortella, a gente tinha na origem o cinema, do cinema vem o rádio, do rádio vem a televisão, da televisão ela vai se transformando, depois vem a internet, e sempre a gente ouvia aquela história, chegou esse, acabou aquele, chegou esse, acabou aquele, e o mundo mostra, ou a realidade mostra que tudo se transformou. A vida é uma transformação, sim, a comunicação né? Se você é uma observa, transformação. No século VI, antes de Cristo, para usar o calendário comum, Heráclito de Éfeso, né, de uma cidade de hoje seria Turquia, ele criou uma ideia que é clássica: nenhuma pessoa toma banho 2 vezes no mesmo rio. Você volta, nem o rio é o mesmo, nem você é o mesmo. Então, vida é movimento, ela é mudança. Ela não é a criação contínua do inédito, mas ela não é a reprodução contínua do idêntico. Né? Isso significa que há uma sucessão com alterações e outras coisas que se mantêm. Em filosofia, a gente aprecia fazer uma distinção daquilo que vem do passado entre o que é tradicional e o que é arcaico. Por exemplo, o pensamento de Platão é tradicional, não é arcaico. Arcaico é que não tem mais lugar. Tradicional é aquilo que, tendo nascido há muito tempo, persiste na vitalidade. A música de Catulo da Paixão Cearense, Antônio Carlos Jobim, a obra, né, de Shakespeare, ela é absolutamente atual, por isso ela é tradicional. O museu é um lugar para guardar a tradição e não arcaísmo. Arcaísmo você coloca ou no lixo ou na reciclagem. É aquilo que não tem mais lugar. Né? Nesse sentido, quando a gente olha as várias maneiras de comunicação, claro que, se você olhar a sociedade ocidental, tudo começou na praça. O grego chamava de ágora. Ali se fazia a conversa, ali se fazia a convivência. Ali se apresentava a música, se apresentava o teatro, se apresentava a reflexão. Feita em jardins. Né? Por exemplo, Platão criou uma escola, né, chamada Academia, era o nome que recebeu, porque ficava num jardim de academos, portanto as pessoas conviviam naquele espaço. Né? Nesse sentido, quando a gente olha, o primeiro modo de espetáculo mais direto, que foi o teatro, as várias formas de comunicação, nos seus muitos caminhos de representação, se diria quando o teatro e o circo, né, entraram no circuito do Ocidente há 2.500 anos de modo mais intenso, quando apareceu o rádio, vai sumir. Ninguém mais vai. Não. Aí quando a TV, como você lembrava, veio sucedendo o cinema, agora não tem mais. Né? Aí quando você tem o mundo digital, não, eu acho que são tempos de convergência e não de exclusão. São maneiras de comunicação que são convergentes. De novo, né, uma das coisas que se faz num podcast é poder ter a possibilidade de acesso a ele em várias plataformas. Eu sou escritor, lembrou aqui, bem antes da ponta de partida, ora, a mais antiga plataforma de comunicação é o livro, afora o ser humano. Sim. Era papiro, era pergaminho, é papel, agora tinha é um o registro e-book, ali. mas exatamente, isso é antigo. Mas, Cortella, por que a gente tem uma... De novo, a gente tá fazendo terapia Não, eu tô fazendo totalmente terapia aqui. Mas totalmente. Por que a gente resiste tanto a aceitar essa transformação? Porque tem gente que fala, não, mas naquela época era melhor, aquele era melhor. A gente tem medo dessa algumas transformação. coisas Eu posso acrescentar mais uma coisa ainda. A gente estava falando ainda do lúdico e tal. Quando você estava falando, enfim, de arte e tal. As minhas referências, quando criança, eu via muito meu primo desenhar o meu tio no sofá. Aquilo me instigou, eu sou ilustrador também, a desenhar, e aí eu começar a fazer aquilo e ir para um papel e tal. A tecnologia, ela também não derruba um pouco, não tira um pouco do lúdico? Se a gente deixar assim, né? Porque se você se lembra, alguns anos dentro dos pacotes de aplicativos havia alguns de desenho que você... Eu brincava com isso. Paintbrush. Eu brincava. Aquilo tornou as pessoas o quê? Desenhistas? Não. Destruiu os ilustradores? De modo algum. Outro dia eu vi uma reflexão, pessoas que insistem muito no papel negativo dos jogos, que eles formam a personalidade. Se assim fosse, e esse é o texto que está lá, que é maravilhoso, o que mais gente teria era encanador no mundo. Não, eu ia dar cabeçada em cu para ver se sair estrelinha. Só teria encanador por todos os lados, não é assim. Né? Nesse sentido, claro que a tecnologia pode retirar de você a criatividade. Ela pode automatizar a tua presença no mundo. Isso é negativo. Eu, quando cheguei aqui onde estamos agora, tive o prazer de subir os 3 andares no elevador.
Será que eu faço isso sempre? Só agora, aos 71 anos quase. Quando eu tinha 20 anos, eu preferiria, por exemplo, subir, né, os 13 andares, mas com que razão? Né? Porque a escada é uma escada, sou eu que decido o uso que ela terá. Nesse sentido, ser dominado por uma tecnologia é possível se eu não tiver consciência. Por outro lado, é evidente que, né, é possível que você perca a criatividade se a tecnologia ela exorbita. Toda obsessão é doentia. Às vezes me dizem assim, meu filho passa a noite inteira vendo computador, vendo aplicativos, vendo rede social. Eu falei, então, isso é doença. Mas se você me falar que ele passa a noite inteira rezando, eu vou dizer que é doença também. Se você me disser que ele passa a noite inteira lendo filosofia, é doença também. Doença é tudo aquilo que exorbita, isto é, né, que é um exagero obsessivo. Nesse sentido, aí tem a ver, né, exatamente com essa ideia, né, da criação. Ela vem e aparece para nós como inspiração. Tua pergunta, né, Vanucci? Qual é a razão de nós nos grudarmos naquilo que já foi? Que é mais confortável. Quando o Carlos Imperial fez a música A Praça, não por acaso ele pôs a mesma praça, o mesmo banco, o mesmo jardim. É gostoso ficar ali, né? A gente aprecia ter familiaridade. A realidade é caótica. Tanto ela é caótica que quando você entra num lugar que você não está habituado, você dá a tua ordem naquilo. Arruma a cadeira. Isso. Eita, né? Observa. Tem gente que senta num local, mesmo que seja uma sala de espera de médico, e fica contando os ladrilhos ou o número de plafons que tem no alto, porque nós vamos ordenando, né? Isto é, colocando em ordem aquilo que é caótico. Nessa hora, a ideia daquilo que já foi ter sido melhor do que aquilo que pode ser agora é muito mais porque você não tem o melhor ainda. Senão você não teria essa percepção. Várias coisas do meu passado são melhores do que aquilo que eu tenho, e outras de maneira alguma. Eu, durante o período pandêmico, consegui ter contato quase cotidiano com os meus netos e netas por conta de uma tecnologia que há 20 anos eu não teria acesso, que há 40 seria uma impossibilidade. Aí, nesse sentido, eu sou beneficiado por essa condição. Posso eu também enganá-los usando essa tecnologia? Claro. Ela dependerá do uso que será feito. O Martin Heidegger, o grande filósofo alemão, como ninguém, ele também não é isento de críticas, porque ele foi um dos maiores pensadores da história, foi reitor de uma universidade alemã indicado pelo Hitler, né? Então nenhum de nós é imune, inclusive, a isso. Mas é um pensador imbatível. Heidegger dizia que a saudade é a agonia provocada pela presença da ausência. A saudade é a agonia provocada pela presença da ausência. Quando você tem em você a presença da ausência, isto é, aquilo que não mais está, e aquilo você gostaria que estivesse, isso é agônico. E a palavra agonia tem a ver com a tua área, teatro, né? Porque agonia significa apresentar-se, lutar. Quem estava lá na frente do palco era o protagonista, né? O que lutava por ele, às vezes por trás da cortina, era o antagonista. Veja quanta coisa a gente não sabe. Olha só que maravilhoso, maravilhoso. Isso sabe para que serve isso? Para a gente parecer inteligente. Então a gente fala algumas coisas assim e a pessoa, nossa, ele sabe o que eu não sei. Isso é uma coisa ótima. Eu saber o que você não sabe e você saber o que eu não sei. Porque se você e eu soubéssemos as mesmas coisas, nós íamos ficar nos repetindo o tempo todo. E aí a gente não teria sinfonia, teria monotonia. Por isso que uma orquestra tem muitos instrumentos muito diferentes. E aí dá pra gente fazer esse paralelo aqui com o que a gente vive hoje, né? Porque as pessoas se polarizaram, ninguém mais quer conversa. Ao mesmo tempo que eu sinto, Cortella, que as pessoas querem conversar, ou pelo menos acompanhar uma conversa, né? Os podcasts hoje, é isso, você tem muita gente acompanhando várias conversas, né? A gente sente falta dessa conversa. Mas ao mesmo tempo, tem um pessoal que não, eu só quero conversar nessa bolha, não quero fugir dessa bolha. Isso é absolutamente arriscado, porque isso é limitador. Todas as vezes que eu me fecho dentro do mesmo modo de pensar, de olhar, de perceber, eu vedo o acesso àquilo que pode me tornar melhor, mais concreto, mais correto. Alguém que não pense como eu pode colaborar comigo, seja para confirmar minhas ideias, seja para eu negá-las, seja para eu reinventá-las. Por isso, a ideia de bolha, né, ela é muito antiga. Essa ideia de você aprisionar-se dentro de um mesmo lugar, ela aparece de várias formas, seja como religião, seja como grupo, né, de convivência, seja como família. Quem é deste lado do rio
Não é igual a quem está do lado de lá do rio. Tanto que os latinos querem a palavra rival. Né? Eu estou desse lado do rio, você está do outro lado do rio, cada um de nós vive a nossa vida. Não. Né? A possibilidade de eu prestar atenção do que não é como eu sou, pode aumentar muito o meu repertório, inclusive de conhecimentos, né, de possibilidades. A incapacidade de convivência na divergência, ela é uma forma de tolice rematada que nos leva a um empobrecimento mental muito veloz. Né? Nós estamos degenerando um pouco nossa capacidade crítica exatamente, né, pelo excesso, né, de pertencimento ao mesmo lugar. Eu digo sempre, é preciso na vida ter raízes e não âncoras. A raiz te alimenta, a âncora te imobiliza. Se eu fecho dentro de um lugar, eu sou professor universitário, fui professor da PUC São Paulo 35 anos. Né? Imagine se eu tivesse me limitado, enquanto lá estava, a só prestar atenção nas coisas daquele quarteirão. Até eu seria bom naquele lugar, mas só ali. Para eu poder ampliar minha capacidade, né, eu teria que prestar atenção, né, nos outros lugares. E hoje, essa brutalidade da convivência em relação ao diálogo, ela é extremamente danosa, né, para nós. Não haverá nenhuma possibilidade de uma melhoria da nossa condição coletiva se a gente não romper esse tipo de percepção. Eu convivi 18 anos com Paulo Freire. Ele foi meu orientador de doutorado e também meu amigo durante muito tempo, claro. E Paulo Freire é uma pessoa que não é unânime. Ele nem desejaria sê-lo. Aliás, se ele o fosse, ele estranharia. Afinal, ele dizia, educação tem lado. Eu estou de um lado, pode ser que quem não esteja do lado que estou não goste de mim. Eu quero conversar com quem não está do meu lado, né, para que ele chegue, como a gente diz no sul, que ele se abanque, né, e a gente vai ver dentro dos lados o que torna melhor para ambos. Eu digo com frequência, vou reafirmar, Paulo Freire jamais seria contra que alguém contra ele fosse. Ele seria contra que quem contra ele fosse não pudesse ser contra ele. Isto é, que tivesse o bloqueio, né, a impossibilidade de rejeição, mas tem que ser um desacordo respeitoso, porque se ele não for, né, aí ele de nada serve. Né? A divergência é criativa, o conflito é criativo, o que é negativo é o confronto. O conflito cria. O fato de nós três aqui não pensarmos do mesmo modo em todas as coisas nos auxilia imensamente. Exatamente. O professor Cortella falou de Paulo Freire. E isso eu sei porque eu fiz o arquivo confidencial. Esse homem você teve recebeu a maior habilidade, de falar assim, vou guardar uma lembrança, que foi o cheque. Foi mesmo. Eu tenho comigo até hoje. Paulo Freire foi secretário de Educação na capital paulista e eu era o secretário adjunto, o chefe de gabinete dele. Uma das noites, depois de uma longa atividade de trabalho, nós estávamos com fome, já era 3 da manhã, nossa reunião no gabinete, coisas sérias. São Paulo é uma cidade imensa. E aí pedimos pizza, a entrega, para poder nos alimentar naquele horário. E aí todos nós fizemos, que alguns deram dinheiro, outros deram cheque para poder pagar a conta da pizza. Eu falei, não. E esse cheque, eu tinha que reunir os cheques e os dinheiros, e eu fiz e peguei o cheque do Paulo Freire, troquei, né, pelo dinheiro que eu tinha no bolso e guardei o cheque que está comigo até hoje. Do ponto de vista financeiro, não é um cheque expressivo, que valeria hoje a R$20. Mas como guarda histórica, né, já me pediram várias vezes esse cheque. Olha só, é já o destinei. Era um autógrafo do Paulo Freire. Eu já o destinei, mas isso aí ele vai comigo, porque isso não é o meu legado, é o do Paulo Freire, em alguma coisa que é inocente. Posso falar que foi a materialização de uma admiração? Isso? Sim, de uma lembrança? Eu tenho outras, né, materializações. Ele foi meu orientador de doutorado, ele foi alguém que eu tive como expressão e que me ensinou muitas coisas. Né? E nesse sentido, aprendi com ele o valor, de novo, né, da seriedade, a recusa à negligência. Paulo Freire era uma pessoa alegre e séria. Né? Ele tinha a possibilidade, inclusive, de lidar com as situações sem deixar de ouvir a outra pessoa e prestar atenção nela. Mas ele não era frouxo. Ele não imaginava que só porque eu preciso dialogar, então eu largo as minhas ideias. O que ele dizia é que ele tinha as ideias que tinha e que as pessoas que não tinham as ideias que ele tinha, como ele as tinha, tinham que ser ouvidas para poder ou melhorar as dele, ou recuperá-las, ou recusá-las. Né? E nessa hora, o diálogo, que na época não se chamava podcast, né, poderia ser trazido exatamente, né, nessa direção.
Tinha as pizzas aí, ó, que podia numa boa reunir todo mundo. Exatamente. Olha, Ivanucci, você me daria um cheque aí? Um autógrafo num cheque? Mas não Cheque, existe já mais imaginou? cheque. Pode ser o Pix. E o Pix? A O Pix, Pix você não vai materializar. não, mas eu vai materializo ficar. ali, eu Vai salvo, printar. printo, eu vou printar, eu vou guardar ali. A Olha, gente hoje recebi está um na Pix fase de do Ivanucci. print, do recorte, a vida ficou Mas ainda a assim. materialidade, ela tem um valor. Né? A ideia, por exemplo, era usual há uns 20 anos, quando você ia dar um presente para alguém de aniversário, você dar assim um vale disco. Ah, um vale, Um vale CD, presente, vale um vale CD. CD. Isso é um horror. E afinal de contas, fazê-lo significa que eu não queria me preocupar contigo. Porque se eu fosse comprar, na época, um CD ou um disco de vinil, eu tinha que pensar em você. Eu tinha que fazer um movimento de sair, ir até um lugar, buscar, escolher, e nessa hora você estava comigo o tempo todo. Isto é, você a quem eu queria presentear. Vale é abstração. Peguei ali, Não, vale não é que qualquer isso. coisa. Vale afeto, vale Eu tenho- abraço. Eu tinha trabalhava comigo lá na Jovem Pan, o Mário. E aí no meu aniversário, ele resolveu me dar um presente e me deu um vale CD, né? E eu lembro que peguei o vale, fui na loja lá e peguei o CD da Marina Lima, que eu adoro a Marina Nossa, Lima. eu amo a Marina. Adoro. Eu amo. E aí, quando eu cheguei lá com meu CD e tal, lá, botei na minha mesa, assim, que eu vou pro carro ouvindo, né, pra casa. Ele falou, eu te dei um presente pra você pegar o CD da Marina, mas tinha não sei qual, não sei. Eu falei, ué, mas não é meu presente? exatamente. Você me deu um vale, eu tinha que escolher. Olha, ele escolher nunca ia o acertar, melhor. então. Tá Nunca vendo? ia acertar. Nunca ia Então, acertar. mesmo que hoje a abstração, a transformação de átomos em bits, né, seja a não tocabilidade das coisas, ela tem um valor, ele é um valor muito relativo. Né? Não existe a substituição do abraço. Né? Você pode até dizer, te desejo, espero. Sim, Mas, também um abraço. o toque, o abraço, quando ele é consentido, quando ele é admissível, quando ele é desejável, ele é insubstituível. E nesse sentido, nós ainda somos corporeidade, né, expressiva. A minha área, a filosofia, é absolutamente abstrata. A gente lida com abstração o tempo todo. Né? Eu poderia ficar aqui um tempão conversando com vocês sobre a expressão sincrética do paroxismo ontológico. Né? Isso iria servir somente para você dizer para quê. Né? Mas serviria. No entanto, nada disso substituiria, né, o fato de eu, por exemplo, cozinhar para você alguma coisa, né, de eu desenhar algo, de eu te dar a mão. Portanto, essa proximidade humana, ela tem uma virtualidade interna, mas ela precisa, né, da ponte, né, com o que Paulo Freire chamava de a sujidade do mundo. Né, a sujidade do mundo. Falou de Paulo Freire, que é quem você admira. A gente tem algumas dinâmicas aqui, ainda não é o vai e vem. Não O vai é e o vem vai é e o nosso vem. momento Marília Gabriela. É o ápice. Tem que do programa, o ápice. sentir, tem que sentir aquela O clima. o clima. Mas quem você admira? Quem que o Cortella, um ator, uma atriz que você falou assim... Olha, esse eu admira? tenho uma admiração imensa por Fernando Montenegro, né, e por Tony Ramos. No ano de 2024, eu tive a oportunidade de ver ambos atuando. Isso aqui demais. Fiquei perplexo assistindo no Rio de Janeiro, né, no Teatro Casagrande, Fernando Montenegro fazendo uma leitura, né, de uma parte da obra de Simone de Beauvoir. É impressionante a capacidade de trazer a arte como uma emoção, né, que não é de maneira alguma empobrecida. E, de outro lado, Tony Ramos, conterrâneo meu paranaense, só que ele de Araponga, de Londrina, que eu pude assistir também no Rio de Janeiro, com uma capacidade de nos deixar encantados com aquela naturalidade, né, que ele coloca. Um dos filmes mais fortes que eu vi dentro do cinema brasileiro foi Tony Ramos e Dan Stubach, né, falando sobre arquivos durante a ditadura Vargas, né, que é algo inacreditável. Então, de atores brasileiros, esses dois no ponto de partida, porque tem muitos outros. Tem muitos outros. Eu jamais iria te dar um vale CD, então eu quero saber qual é o cantor que você gosta para eu poder te presentear. Olha, eu gosto de muitos cantores, mas se você olhar daqueles que são brasileiros, minha admiração acima de qualquer coisa é Roberto Carlos, que fez parte das coisas que povoaram e povoou a minha história, né? Desde menino em Londrina, ouvindo, criando coisas até agora. Não é o único,
Mas tenho sim o gosto. Ele pode me dar que eu aprecio. Eita, Esse olha deixa só. um legado, né? Oh, continua. Né? Vai ser Sim. um legado. Todos nós eterno. temos um pedaço. Sim. A gente brinca, todo mundo tem um pedacinho dele em algum pedaço das nossas coisas. A emoção que veio é marcante o tempo todo. Por isso, não dá para se apartar, né, das coisas que ele criou. Um apresentador. Olha, eu gosto de Flávio Cavalcante, né, no ponto do passado. No ponto do passado. Mas gosto especialmente de Fausto Silva por várias razões. Né, porque ele foi capaz de trazer para, né, a TV algo que era, no princípio, um pouco da anarquia, né, de um programa que trazia pessoas que não estavam ainda, né, habituadas àquilo, e depois foi entrando pouco a pouco no levar essa anarquia de modo organizado, preparado, absolutamente profissional. Me lembra um pouco o que fazia Bach, porque o Bach criou algo incrível, que era o prelúdio, né, organizado. O improviso preparado. Né, fazendo com que houvesse muito ensaio para chegar até aquele improviso. Então, afora outras questões, né, de admiração por várias das situações, como apresentador, eu acho que é imbatível. Eu sou amigo do Fausto e trabalhei com Fausto Silva e sei o quanto que ensaia, né? Porque assim, é o cara do Isso detalhe mesmo. e a gente aprende que o show acontece no detalhe, no ensaio. Ensaio né? é fundamental. No exercício profissional, né? Não é assim, vamos, vai lá. Não. É disciplina. É disciplina. Sim, total. E filme? Meu filme da vida é Amarcord, do Federico Fellini, porque ele fala da cidade dele na Itália, Rimini, e Amarcord é uma palavra do dialeto da região que significa eu me lembro. E ali o filme ele tem situações absolutamente marcantes na minha vida. Há cenas que eu acho inesquecíveis, uma delas o tocador de acordeon, cego, né, num dia de chuva tocando música do Nino Rota. Aquilo é inacreditável. Eu, todas as vezes que assisto o filme, numa das 300 que já vi, né, eu continuo também que com a assiste o mesmo mesma emoção. Vou puxar sardinha aqui pro meu lado. Uma novela. Cortella Olha, assiste eu novela? tenho a última novela que eu assisti foi Gabriela, com Sônia Braga, ainda nos anos 1970. Né, foi a única que eu vi na TV. Professores têm alguma dificuldade em assistir novela por causa do horário. Aquela eu consegui assistir por conta do horário que ela passava e porque naquele ano específico a minha atividade ia até 21 horas. Né? Mas marcou para mim, Gabriela, a apresentação, né, de todos ali, especialmente Armando Bogos, a própria Sônia Braga, né, e as coisas que apareceram. E, claro, né, uma das coisas gostosas de lembrar é a sensualidade que ali existia. Uma representação da obra de Jorge Amado. O livro predileto meu de Jorge Amado não é Gabriela, é Capitã de Areia, que eu acho imbatível, e Quincas Berro d'Água. Né? Porque a frase clássica do Quincas Berro d'Água é que cada qual cuida do seu enterro, impossível não há. Eu acho genial. E não, citar Gabriela é mostrar que a gente tem uma boa literatura que a TV pode se apropriar disso e levar para a grande massa. Sim, porque você imagina o que fez Dias Gomes, por exemplo, com o Roque Santeiro, né, o que fez Janete Claro, o que eles produziram. O Silvio de Abreu, com tudo que foi capaz, a primeira memória que eu tenho de Silvio de Abreu é como ator, e não como... com cabelo aí. Essa não é uma questão importante. Na minha família só eu, não sou calvo, né? Então esse tema não aparece na minha. Mas eu falo, ainda bem que o Silvio não seguiu como ator e preferiu ser autor, porque fez muita novela boa, muita novela boa. E só uma adenda, eu tenho um vinil raríssimo de Gabriela na minha casa, ele é duplo. Comprei num sebo aqui em São Paulo. Nossa, era da Som Livre na época. E Cortella, ele tá intacto, assim, intacto. Eu vou trazer pra você ver. Não tem... parece que saiu da loja. Consegui, porque eu sou rato de sebo. Eu procuro aqui em sebo de São Paulo, o vinil, eu sou rato de sebo. Ó, Dias Gomes, Jorge Amado sendo adaptado, o próprio Silvio de Abreu, a gente tem um Gilberto Braga, olha quantos criadores, Benedito Rui Barbosa, aí a gente quantos criadores, pensadores... Foram para o teatro, ali, né? parte das coisas. Eu sou casado com Cláudia Hammer, que trabalhou com teatro durante décadas no Teatro FAAP, e, portanto, tive a ocasião de, ao acompanhá-la, do ponto de vista social, em algumas situações, aproveitar muito mais do que a companhia social. Uma delas foi exatamente olhar no teatro coisas que saíram também da TV e vice-versa. Né? É algo exuberante. Quer dizer, quando você sai de um espetáculo teatral e você, como diz ela, Cláudia, o teatro é a mentira combinada.
Né? Você finge que aquilo que você vai fazer é verdade, e eu finjo que é verdade, finjo que acredito, e nós dois ficamos algumas horas ali, né, num outro lugar, que é dentro da gente. Sim. Né? E aí é especial. Né? E é a única coisa que restou com 4 paredes. Você imaginar, todo o mundo tecnológico, ele ainda é tridimensional. Né? Só o teatro é quadridimensional. Até o circo hoje a gente usa tanta tecnologia e tela. Né, Tanta que... coisa embutida Isso, ali que não vai exatamente. embarcada ali. É. Ele falou de Cláudia. Falou um negócio. Depois você vai dar aula pra ele. Você, que é jovem, meu que é Deus. jovem. Jovem. Você vai pra balada, você olha ali, você fala, aquela pessoa me interessou. Como é que você vai chegar nela e... Tem que rolar um olhar primeiro, você vai ali sentindo para ver se você pode ir, aí você vai se aproximando, aí você conversa. Você quer que eu dê uma aula aqui de como chegar? A aula vem do Cortella. Não, a aula vem do Assim, Cortella. Filosofia também... Você sabe que ele no arquivo, ele me pegou nessa, porque ele perguntou. Olha só. Ele perguntou como é que eu cheguei na Cláudia. Claro, eu a tinha encontrado no prédio em que eu morava. Fazia 8 meses que eu morava no prédio, mas eu não a conhecia. Um dia nos encontramos na porta de entrada e começamos a conversar um pouco. Eu fiquei absolutamente animado com a ideia, porque eu perguntei o que você faz. Ela falou, sou diretor do Teatro FAP, etc. E aí eu tinha que saber como é que seria. E aí eu me lembrei de um conto do Luiz Fernando Veríssimo, que a personagem chamava Cláudia. E um cara que estava interessado nela simulava uma condição para poder se aproximar dela. E eu queria deixar o livro para ela. Eu peguei o livro, coloquei num saquinho, fui até a portaria do prédio e disse, por favor, o senhor poderia deixar isso com a Cláudia ou com o marido dela? O porteiro diz, ela não é casada, não, ela vive sem... muito obrigado. Táticas. Tá vendo? A aproximação, ela tem que ser respeitosa. Mas esse é um caminho. Mas tá vendo, eu ia chegar ali pelo olhar, rolou aquele Isso, olhar. também. Mas você ele- vê a inteligência pra saber se podia ir ao território. Ó. Tá vendo? E Mestre, aí eu dei mestre. para ela esse mestre. livro do Luiz Fernando Veríssimo, onde aparece esse conto, e ela me deu de presente um livro magnífico, toda a história e fotos do Paulo Altran. Ou seja, eu fui beneficiado, com todo o respeito ao Veríssimo, que é alguém genial, mas havia uma obra com a obra do Paulo Altran. Também muita coisa feita ali na FAP, né? Assim, Sim, esse registro sim, é todo, claro. quase todo feito Sim, nos, porque ele se nos apresentou lá há muitos anos, né? Eu fiz um programa de TV com ele um dia. O primeiro programa da TV Universitária Brasileira fui eu que fiz, chamava Diálogos Impertinentes. Eu apresentei por 11 anos. Ele começou em 95. Era um programa que era o Sesc, PUC, Folha de São Paulo. E um dia eu fiz um programa com o Paulo Altran e o Contardo Caligares, 2 gênios, sobre a loucura. E o programa começou com a seguinte pergunta. Contardo, você que é psicanalista e psiquiatra, dado que é médico, um ator é tão melhor ator quanto menos ele for ele mesmo. Quanto menos ele for ele mesmo, melhor ator será. Isso é um sintoma de loucura. Você acha que Paulo Altran é louco? Ele diz completamente. Nossa. No sentido da arte, maravilhoso. aquilo foi um caminho, né? E aí, Maravilhoso. claro, né, traz um pouco dessa condição. E a Marília Gabriela? Daqui a pouco, nosso Olha momento. lá, É o não. nosso momento. Não, quer fazer agora? Não, porque estamos no nosso tempo. Vamos fazer? Vamos você fazer, sabe que então? eu, como disse o grande pensador, não esqueço. Não esquece, vamos lá. Nosso vai e vem. Atenção, Gustavo, tá aqui, ó. Nosso vai e vem. Você começa o nosso vai e Eu vem. já. É o esquema, Cortella. Bate bola, jogo rápido, Você palavra que que vem. Vamos lá. Estar bem nos faz bem? Sempre. Não faz quando é um modo que não termina. Estar bem sempre, mas não o tempo todo. Porque do contrário, você se acomoda. De vez em quando, como dizia o Rubem Alves, ostra feliz não faz pérola. Família. Família, como diz o cantor Leonardo, família unida é uma maravilha. Família reunida muitas vezes é encrenca. Família é fonte afetiva, mas pode ser também, né, coisas que você não escolheu. Afinal, família não é escolha, né, no ponto original de partida, mas é decisiva. É o lugar para onde você vai e é quem vai lembrar de você nos 2 sentidos. Olha, carreira. Carreira é uma parte da escada da vida. Ninguém pega uma escada para ficar em cima da escada. Você pega a escada para ir a algum lugar. Por isso a pergunta na carreira é onde você quer ir.
Essa foi a pergunta do gato Alice no País das Maravilhas. Ela disse, para onde vai essa estrada? Perguntou, para onde você quer ir? Ela falou, eu não sei, eu estou perdida. Ele disse, para quem não sabe para onde vai, qualquer caminho serve. Então, carreira é para onde você quer ir. Aí sim, ela valerá. É escada. Convivência. Convivência é difícil e é necessária. Chico Buarque traduziu os Saltimbancos do italiano, fazendo uma clássica frase, um bicho só é só um bicho. Um bicho só é só um bicho. Nós somos seres que temos de conviver. Isso exige um pensamento trazido por um filósofo, que é Schopenhauer, que é o Dilema do Porco-Espinho. Tornou um livro clássico do Leandro Carnal. Qual é o dilema do porco-espinho? O porco-espinho só consegue sobreviver no frio se ele encostar ao calor do outro. Ao encostar, como ele tem espinhos e o outro também, ele se machuca. Se ele se afasta, ele morre. Se ele se aproxima demais, ele morre. Conviver é saber administrar o dilema do porco-espinho. Nem tão perto que te fira, nem tão longe que te esfrie. Ética, vivência familiar. Ética não é cosmética. Não é uma coisa que você use de fachada ou eu uso de fachada. A ética é o que permite que a gente não faça coisa feia. Quando tua avó dizia, ó, isso é coisa feia, menino, ela não estava falando de estética, ela estava falando de ética. Moral. Moral é uma prática, né, em que cada pessoa escolhe aquilo que vai seguir a partir dos princípios éticos que tem. Não existe ética individual, mas moral individual sim. Porque moral é a decisão praticada. A ética é o princípio que te leva a ter aquela decisão. Fé é uma possibilidade humana que não é apenas religiosa, como ela se coloca, né, em muitos momentos. A ideia de uma crença, quando ela não é abandonada, quando ela não é inconsciente, não é ingênua, auxilia imensamente a existir. Quando ela é inconsciente, isto é, que é mera sequência, aí não é fé, aí é abandono de fato. Vou corromper aqui, eu vou fazer um combo, né? Leandro Carnal, Pondé, Clóvis de Barros Filho, Monja Cohen. Magníficos. Nós nos encontramos em vários momentos. Temos livros juntos. Eu tenho um com a Monja Cohen chamado Nem Anjos Nem Demônios. Nem Demônios, a Humana Escolha entre Virtudes e Vícios. Tenho com o Clóvis, delicioso, cujo título é muito bom, Ética e Vergonha na Cara. Um com o Carnal, que é viver a que se destina, isto é, né, a ideia, né, de você pensar a própria vida. E com o Pondé nós temos dois, um ele e o Carnal e eu, chamado Felicidade e Modos de Usar, e um outro, Ética e Democracia no Brasil, Verdades e Mentiras. E tem aquele combo, né? Tem uma caixinha, que né? tem o conjunto combo, né? dos livros. E nós usamos muito bem nas nossas atividades. Do Pondé, eu fui colega na PUC São Paulo durante 20 anos. Né? Do Carnal, mantenho com ele também a amizade. Clóvis, durante mais de 10 anos mantivemos escritório no mesmo prédio, portanto nos encontrávamos como até hoje a miúde. E a Monja eu conheci quando ela era jornalista, né? O nome dela de origem é Cláudia e ela trabalhou em jornais, né, nos anos 1970 e mantenho até hoje com ela uma admiração muito grande. Além do que ela é muito alegre, né, como os outros o são. Toda vez que eu tenho que dar um presente para alguém, eu compro esse combo, falo assim, 4 livros de editora Patrulha. É maravilhoso, Você lê rápido, gostoso. A gente está no nosso tempo, que a gente combinou uma hora. É difícil falar. Isso é como a vida, nós não temos todo o tempo. Ou a gente faz o que é importante no tempo que tem, ou vai só lamentar. Portela, você é um mestre, né? É uma referência pra gente. Hoje eu estava em casa e falei assim, eu acho que é um dos maiores influenciadores, em todo sentido da palavra do influenciador, mas também é um homem que vai muito bem no digital, né? Assim, nas palestras, no digital e tal. Dá um conselho para a dupla aqui. O que faz? Como que se explode nesse mundo digital? Como é que se faz? Olha, existe uma relevância digital dessa possibilidade, existe uma condição de não deixar de lado aquilo que toca as pessoas. E o que toca as pessoas não é só a orientação em relação ao sucesso que elas tenham, mas é aquilo que mexe com elas mais profundamente. A conversa, tal como ela aparece, ela tem lugar. Eu tenho hoje, para minha alegria, quase 25 milhões de seguidores nas redes sociais. Isso é um trabalho que o Pedro Cortella, meu filho mais novo, iniciou, né, em 2018, de colocar. Mas tem que ter um conteúdo para chegar.
Porque se fosse apenas a disponibilidade da plataforma, né, todas as Todo mundo pessoas teria, não teriam. sim. Eu tenho uma atividade prévia que antecede essa presença. No entanto, o mundo digital, as redes, elas amplificaram, né, de um modo que toca as pessoas. Esse tocar é porque a filosofia tem alguns temas que ela vem. Esse lado de saber ouvir para poder entender sobre o que as pessoas querem conversar, ele é importante. O fato de vocês me convidarem hoje para esse diálogo, ele ajuda a mim a pensar algumas coisas e me honra, claro, pela possibilidade de estar aqui, né, sendo entendido como alguma referência, né? Afinal de contas, como eu digo sempre, é um momento de inanimação e, ao mesmo tempo, a glória do mundo é passageira, mas enquanto ela dura, ela é gostosa. Né? E sempre que a gente pode, tem que... Toda vez que eu encontro Cortella, eu tento aprender um pouquinho mais. Observar, aprender, ouvir essa troca. Exatamente, Obrigado exatamente. sempre. Vá para o teatro. Tu precisa. O teatro, o lugar. Vá para o cinema, vá para o livro. A arte, o Roland Rostand dizia que a arte é a morte da morte. Criação é a morte da morte. Uma conversa é a morte da morte. A intenção de um podcast é impedir o fim da convivência, da presença, né? Por isso que tem uma expressão boa. Como é que você ganha a vida? Dois sentidos da palavra, né? Como é que você ganha a vida como sustento e como é que você ganha a vida no sentido dela não ser banal, fútil, inútil, descartável. E aí sim, a ideia do chega, né? Não é chega de basta, é chega de junta. Pode chegar. Quem pode chegar, gente, que aula, Vanucci, olha... Que papo. Que Tem que elogiar agora, maravilhoso, tá? que Faz papo parte maravilhoso, do- faz faz parte parte do- maravilhoso. que Mas papo os elogios são maravilhoso. verdadeiros. Ainda bem. É isso, é isso. Eu acho que essa nossa conversa foi, assim, retrata muito bem o que é o Vem Pode Chegar. Vem, pode chegar. Feliz. Todo mundo- todas as conversas alegria. são boas. A coisa que mais me assusta é quando num podcast, dado que eu sou idoso, a pessoa diz, e agora quais são suas últimas palavras? Nossa. Não, aqui a gente tem um negócio. Vem aí. Pra gente, vem aí. Pra gente fugir dessa, Exato, vem aí o quê? vem aí. Ah, o quê? vem aí coisas tão boas, vem aí mais tempo. Um dia perguntaram a Leonardo da Vinci quantos anos o senhor tem. Ele disse, não sei, já tive 60. Cortella, quantos anos você tem? 70. Não, já tive. Não sei. Nesse sentido que vem aí é a continuidade da alegria e de fazer valer o que sobra de novo. Né? O Lê do Ivo, o que sobra é a obra. O resto só sobra. Exatamente. Cortella, Cortella, obrigado, muito viu? obrigado. E sabe o que vem aí, Vanucci? Que vem aí. Esse episódio maravilhoso que temos aqui com o Cortella para ficar aqui nos nossos episódios do Vem Pode Chegar. Então, Vem Pode Chegar. Sempre tem uma conversa boa aqui. Vem.